A fusão nuclear é muitas vezes vista como o santo grau da energia limpa, com a possibilidade de produzir energia infinita para o mundo. No entanto, a fusão nuclear tem um problema com seu combustível, que não é discutido com tanta frequência. Na verdade, algumas pessoas até tentam manter isso em segredo. Esse problema é tão grande que pode significar que todo o tempo e dinheiro gasto em pesquisas atuais são desperdiçados. Mas temos que ser transparentes e, ao invés de tentar esconder os problemas, temos que tentar resolvê-los. Será que a fusão nuclear está com os dias contados? Como os cientistas estão tentando resolver esse problema? É isso que vamos ver nesse vídeo. Mas antes, já deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Você já pensou em trabalhar no conforto da sua casa, postando vídeos simples, sem aparecer, ganhar em dólar e o melhor de tudo, sem precisar vender nada para ninguém? Clique no link abaixo e confira essa oportunidade única. O processo de fusão combina duas formas especiais de hidrogênio, chamadas deutério e trítio. Esses são conhecidos como isótopos e têm 1 e 2 nêutrons, respectivamente. Quando esses são compactados com força suficiente, por tempo suficiente, com temperaturas cerca de 6 vezes mais quentes que o núcleo do Sol, eles podem se combinar em uma reação de fusão para criar hélio e um nêutron extra. Bom, é aqui que começamos a ter um problema. O primeiro isótopo de hidrogênio deutério é abundante em nossos mares e não parecem que vão acabar tão cedo. Na verdade, estima-se que haja deutério suficiente para atender às necessidades de energia da Terra com fusão por milhões de anos. No entanto, o trítio não é fácil de obter, pois praticamente não há suprimento natural. Portanto, todo o nosso estoque de 25 quilos vem de alguns dos reatores de fissão nuclear atualmente em operação, pois para eles é um subproduto indesejado. Especificamente, o trítio para a pesquisa de fusão nuclear vem dos 19 reatores CANDU no Canadá, que filtram o trítio indesejado totalizando apenas 500 gramas por ano. Acontece que esse subproduto indesejado funcionou muito bem para os proprietários desses reatores, já que o trítio se tornou uma das coisas mais caras do mundo, custando mais de 30 mil dólares por grama ou aproximadamente 158 mil reais. Esse estoque com 25 kg de trítio é potencialmente um problema, já que os reatores de fusão planejados atualmente precisarão de muito mais do que isso. Uma grande demanda para isso vem do projeto ITER, que é um megaprojeto internacional de pesquisa e engenharia de fusão nuclear. Esse reator é o projeto de fusão mais ambicioso até agora e estima-se que ele usará cerca de 12 kg do trítio disponível. Essa é uma má notícia para os projetos futuros, como algumas grandes usinas projetadas por vários países diferentes, pois o trítio restante não será suficiente para elas funcionarem. Isso é agravado pelo fato de o trítio ter uma meia-vida de apenas 12,3 anos, o que significa que nossos suprimentos são naturalmente reduzidos pela metade a cada 12,3 anos, e que os reatores canadenses CANDU devem parar lentamente de operar. Mas então, existe alguma solução? A principal maneira de combater esse problema é através de algo chamado reprodução de trítio, em uma manta de reprodução. Isso usa o nêutron extra que é disparado durante a reação de fusão para criar trítio e, se feito corretamente, pode criar mais trítio do que o usado. Isso parece bom demais para ser verdade, então vamos ver como isso é feito e por que é tão difícil. Em um mundo ideal, a reação de fusão entre o deutério e o trítio ocorre e dispara um nêutron. Esse nêutron voa através da primeira parede, que é uma barreira protetora, para proteger a manta de criação de trítio do plasma quente, e então o nêutron reage com algum berílio. Essa reação faz com que um nêutron se transforme em 2 nêutrons, que avançam e reagem com o lítio e produzem hélio e trítio. Teoricamente, isso significa até 2 vezes mais trítio do que foi usado na reação inicial. No entanto, como vivemos no mundo real, isso não é bem possível.
Em primeiro lugar, ocorrem reações colaterais que significam que nem sempre recebemos tantos nêutrons quanto queremos. Além disso, essa primeira parede bloqueará alguns dos nêutrons tão necessários. E finalmente, alguns dos nêutrons voarão nas direções erradas e nunca chegarão à manta de criação de trítio. Portanto, na realidade, estima-se que seremos capazes de obter cerca de 1,1 a 1,2 vezes mais trítio em comparação com o que colocamos, o que aparentemente é suficiente para sustentar o suprimento de trítio para um reator de fusão, quando consideramos outras ineficiências no sistema. O ITER será o primeiro reator a experimentar na prática o cultivo de trítio, mas devido a cortes orçamentários, será apenas uma manta muito pequena, cobrindo menos de 1% das paredes do reator e operando apenas como uma plataforma de pesquisa. Embora pareça que dominar a criação de trítio possa resolver a escassez de combustível, ainda há vários outros problemas. Em primeiro lugar, isso ainda significa que os reatores futuros não terão trítio suficiente, pois o ITER produzirá apenas uma quantidade muito pequena e os suprimentos já estão diminuindo. E em segundo lugar, o lítio na manta de criação de trítio não é o lítio mais comum. Especificamente, ele precisa ser o lítio 6. Bom, quando extraímos lítio, na verdade ele é composto de dois isótopos, lítio 6 e lítio 7. Infelizmente, o lítio 6 é menos abundante, pois compõe apenas cerca de 7% do lítio natural. Portanto, deve ser enriquecido para aumentar até 90% de lítio 6. Esse processo de enriquecimento foi possível em uma planta nos Estados Unidos, que operava no Laboratório Nacional. Ele usava um processo de troca de colunas, chamado processo Colex. Mas isso foi proibido nos Estados Unidos em 1963, com um relatório de 2013 afirmando: o Laboratório Nacional experimentou vários problemas com o processo Colex, incluindo falhas de equipamentos, exposição do trabalhador ao mercúrio e contaminação do meio ambiente por mercúrio. A instalação do Colex foi fechada em 1963 e não opera desde então. Isso levanta a questão: como obteremos lítio enriquecido suficiente para o manto de criação de trítio? Bom, um artigo intitulado Desenvolvimento de uma rota viável para o fornecimento de lítio 6 e futuras usinas de fusão propôs um novo processo chamado ICOMAX, que permitiria o enriquecimento de lítio seguro e sustentável. Esse projeto de pesquisa ainda está ativo. Isso significa que ainda precisa ser comprovado na escala necessária. Portanto, parece haver opções disponíveis para a criação de reatores de fusão, que podem produzir seu próprio trítio, embora ainda sejam necessárias algumas pesquisas e desenvolvimentos. No entanto, ainda temos um grande problema. Como esses reatores futuros começarão a funcionar se já estamos quase sem trítio? A ideia principal é iniciar os reatores sem trítio e, em vez disso, fundir dois átomos de deutério. Essa não é uma reação de fusão preferida, pois é mais difícil de alcançar, mas pode ser usada para criar trítio na manta de reprodução, pois também pode liberar um nêutron após a fusão. Mas tudo isso depende de um bom suprimento de lítio 6 e mantas eficientes de criação de trítio. Então vamos rezar para que tudo dê certo nos testes do ITER. A escassez de trítio futuro também pode ser uma motivação para reatores menores que não exigem tanto trítio para iniciar, que também podem ser usados como bancos de teste para mantas de reprodução de trítio ao lado do ITER. No geral, esse não é um desafio fácil, mas como dá para notar, tem muitos cientistas trabalhando para achar uma boa solução. Mas e aí, qual é a sua opinião sobre o assunto? Deixe nos comentários a sua opinião. Até a próxima!